aos companheiros, irmãos em humanidade, os nossos cumprimentos e rogando a Deus que nos abençoe, nos envolva. Queremos trazer algumas lições de aprendizagem do nosso campo de trabalho, do nosso campo de filhos de Deus na terra, aprendendo o Evangelho do Mestre Jesus. E para isso, nós temos o livro Vinha de Luz, do nosso Emmanuel, que nos traz várias lições de amor, de fraternidade, nos ensinando, como disse Jesus, a colocarmos a candeia em lugar de que todos possam ver a luz, sem escondermos nada, colocando a candeia embaixo da cama ou do armário, né? Mas colocando num lugar bem alto, onde todos que passarem possam aprender as lições. Esse é um trabalho de amor que Chico Xavier fez com Emmanuel, nos ensinando a ser melhores a cada dia, né? E neste livro, com várias lições, ele começa nos informando a política divina, né? E ele diz para nós que o discípulo sincero do Evangelho, ele não precisa respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o seu ministério, aquele que ele veio cumprir na Terra. E quando nós chegamos na Terra, encarnados, reencarnando várias vezes, como nos ensina o Espiritismo, nós temos sempre algo a aprender para sermos melhores. E muitas vezes enveredamos por caminhos não tão lúcidos e luminosos, né? E acabamos nos perdendo na política do mundo, seguindo uma sociedade com outros pensamentos que não aqueles que Jesus nos ensina. Então, o nosso Emmanuel, na mediunidade de Chico Xavier, ele diz que o governador da terra, o nosso Mestre Jesus, que veio entre nós para atender todos os objetivos de amor, veio nos ensinar a política do amor. E para que nós não entrássemos em crise, ele trouxe para nós assim várias histórias, né? Os próprios discípulos perguntavam para ele: por que falas em parábolas? Por que não nos ensina diretamente aquilo que você está explicando? E ele disse assim, que haveria de existir em cada um de nós uma vontade de aprender. Então ele disse, aquele que tem a vontade de aprender realmente, aquele que já se conscientizou que o aprendizado das leis divinas é o caminho da verdade, da vida verdadeira, este ainda será ajudado, ainda aquele que tem, ainda mais lhe será dado. Então, não que nós precisemos viver distanciados das leis do mundo. Claro que nós teremos que aprender a respeitá-las, sem deixar que a nossa vida íntima, o nosso mais puro pensamento possa ser envolvido por alguma lei da terra que nos tire do caminho certo. Porque se ela tirar do caminho certo, nós vamos entrar em crise, diz Emmanuel.
E se entrarmos em crise, o nosso desespero muitas vezes nos perde, nos faz perder o caminho, né? E ele traz a frase dizendo assim: Pai, salva-me desta hora, que foi a frase que a gente vê no Evangelho, que Jesus, na sua oração no horto, pedia ao Pai. Mas no mesmo instante em que ele pedia, ele se conscientizou do trabalho que ele havia de fazer na terra, e ele disse: mas se eu vim para isto, né? Isso é conscientização da nossa responsabilidade. O mestre ia sentir, provar o abandono dos entes amados, a ingratidão dos beneficiários de véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz. Mas ele sabia que ali se encontrava para isto, consoante as leis do Pai e os desígnios do Pai. Então, nós estamos encarnados na Terra para aprendermos a ser melhores a cada dia. Todos os dias, quando nosso dia de 24 horas, de 12 horas do dia, ele vai terminando e entrando à noite, é preciso que nós façamos uma meditação do que fizemos durante o nosso dia todo, de que forma agimos, o que falamos, se ofendemos alguém, se magoamos, se nós fizemos tudo o bem que poderíamos ter feito, sem termos nos queixado das pessoas difíceis que possam ter comparecido no nosso dia a dia, né? No nosso dia. E nessa conscientização, se não falamos mal de ninguém, se não levantamos nenhuma calúnia, porque é muito difícil para a nossa recuperação espiritual quando nós falamos alguma coisa de alguém, né? A nossa recuperação fica como que uma estrada cheia de pedras, e para nós caminharmos nela, a dificuldade é imensa. Nessas crises, Jesus pede a proteção do Pai, claro. Nós temos o Pai como o beneficiário maior da nossa caminhada. Mas ele se submete ao trabalho que ele havia vindo fazer, né? E ele, neste trabalho de amor, ele pergunta para nós assim: o que você faz de especial? O que fazeis de especial? Disse Jesus. Mateus anotou, está no capítulo 5, versículo 47. Diante da crise, diante das tuas dificuldades de aprendizado, de tudo que nós agradecemos ou nos queixamos, diante de todo este pacote que está na nossa frente, o que nós fazemos de especial? E aí Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, nos lembra dessa pergunta de Jesus, e ele diz assim: que fazeis agora, irmãos, quando vos ajuntais cada um juntos, o que vocês fazem? Se vocês têm salmo,
tem aprendizado nas línguas, tem a interpretação pelo raciocínio maravilhoso que Deus nos oferece. O que fazemos com tudo isso, com todos os livros e com todo o aprendizado daqueles que trazem para nós lições lindas de Evangelho, nos lembrando o ensinamento do Mestre. Ele termina essa frase dizendo: faça-se tudo para a edificação. E quando nós fazemos a edificação do outro, nós estamos fazendo a edificação nossa. Porque no momento em que eu estou aqui passando as lições que eu li e que leio, eu estou aprendendo junto com vocês, né? E me pergunto, o que faço de especial agora, se eu tenho todos esses ensinamentos? Aí eu vou ler a lição aqui que Emmanuel nos traz. Ele diz assim: iniciados na luz da revelação nova, sabemos, cristãos que somos, que possuímos patrimônios de entendimento acima da compreensão normal de muitos homens encarnados. Por quê? Porque nós frequentamos igrejas, ouvimos dentro da religião que nós professamos as pessoas que nos trazem coisas que Jesus nos ensinou, nos relembrando esses ensinamentos toda vez que nós nos interessamos. E a nossa ida à igreja que nós escolhemos, seja ela qual for, sempre vai ter alguém nos ensinando a ler. E o que é preciso? É preciso que nós prestemos atenção, a máxima intenção de aprender realmente. E quando nós nos lembrarmos de todo aquele ensinamento que aquela pessoa, naquele instante em que nós estávamos reunidos, aprendendo as leis divinas, aquela pessoa que nos trouxe aquele ensinamento, e nós, muitas vezes, entra por aqui, sai por aqui. A gente sai da igreja, ou do templo, ou da casa espírita, sem nos lembrarmos do que foi dito. Às vezes uma frasezinha ou outra fica. Então não tivemos o menor interesse, não adiantou ir. Não aprendemos. O que nós vamos fazer numa igreja, ou numa casa espírita, ou num templo evangélico, ou seja lá qual for a nossa religião que escolhemos? Nós vamos aprender. Não é uma obrigação que nós vamos cumprir. Nós vamos aprender com aquele que ali está para nos ensinar, porque ele também estudou, ele também aprendeu, né? Então ele está nos passando aquilo que ele sabe, da forma que ele sabe. E nós, no estudo que poderemos dar uma continuidade, nós poderemos questionar aquele ensino, aprendendo mais ainda. Questiono uma frase que alguém me disse: vou procurar nos livros o aprendizado dentro do Evangelho, aquilo que Jesus me trouxe, e aprendo. E posso transmitir isso um dia, mais tarde, ou na hora que eu tiver a oportunidade. Em verdade, nós sabemos que a vida prossegue vitoriosa além da morte. A vida não acaba, porque tudo que Deus faz não tem fim, é perpétuo. Que
nós nos encontramos numa escola temporária da Terra, daí o nosso dever de nós prestarmos atenção naquilo que aprendemos e principalmente prestarmos atenção naquilo que fazemos de errado. Que estamos em favor da iluminação espiritual que nos é necessária. Que o nosso corpo carnal é simples vestimenta e desgasta-se dia a dia. Que os trabalhos e os desgostos do mundo são recursos educativos. Esses trabalhos e esses recursos no mundo que muitas vezes nos fazem chorar, nos deixam tristes, às vezes desolados, nos ensinam que nós temos, além da nossa mente aqui, ó, alguma coisa que pode subir e buscar socorro imediato. Nós podemos dizer: que faço agora, Senhor? E com certeza nós teremos a resposta. Nosso corpo se acalma, nossa mente se abre. E o nosso Jesus fala conosco, através da nossa mente, conversa mental entre nós e Ele. Quando nós confessamos a Ele: Senhor, eu errei, eu sabia que não poderia, talvez, ter falado, ter agido, ter agredido, eu sabia, mas errei. Errei, Senhor. Ajuda-me agora a recuperar a minha calma e o meu entendimento, para que eu possa refazer isso tudo. Com certeza, nós receberemos o ensinamento, porque o Mestre Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis aflito, eu vos ajudarei. A gente tem lições de amor lindas, maravilhosas, né? Começamos a pensar na resposta. Que faço agora? Porque o Mestre pergunta: que fazeis com tudo o que você tem e você recebe? Faça-se o bem maior que Ele nos ensina. Quando Ele nos pergunta: que fazeis agora? Nós precisamos parar e pensar na resposta. Que faço? O que eu estou fazendo com todas as bênçãos que eu recebo? Com certeza, não estaremos enterrando os talentos. E estaremos simplesmente seguindo Paulo quando ele pergunta assim: você tem os salmos, você tem em todas as línguas o ensinamento do Mestre, você pode, porque tens um corpo que dá. Se o corpo está doente, a mente sempre está bem para poder pensar, né? E nós podemos sempre recuperar a nossa lucidez e fazer o melhor, né? Se nós não agredimos ninguém, nós fazemos uma prece a Jesus, agradecendo a luz com que Ele nos iluminou e pudemos fazer um trabalho de amor, porque somos capazes de fazer sempre. Ainda que muitas vezes a nossa paciência, que nós não temos absolutamente nada, né? Ninguém perde o que não tem e nós não temos paciência. Vivemos dizendo: vou perder a paciência, mas o problema é que nós não temos.
que a hora que nós tivermos, realmente, a gente não perde mais, né? Então, a gente vai agradecer a Deus por aquele momento de luz que nós conseguimos. E, com certeza, esse momento de luz trará uma alegria imensa para cada um de nós. A nossa lição, que nós recolhemos aqui de algumas lições do nosso Emmanuel, a gente espera ter um dia luminoso, mas luminoso de bênçãos que nós possamos passar para aqueles que nós encontrarmos no caminho, né? Sem a menor ideia de prejudicar ninguém, seja lá de que forma for. E certamente, se nós espalharmos a luz, nós vamos ter luz. E quando nós temos luz, nós temos a certeza de que o Mestre Jesus está ao nosso lado. Percebamos a nossa fala, que ela possa ser sempre amorosa, fraterna e luminosa, para todos quantos estiverem na nossa caminhada. Esse é o desejo de Jesus, quando ele disse: ajuda-me nesta hora, Senhor, porque está difícil, mas se foi para isso que eu vim para esse aprendizado, porque este aprendizado vai fazer com que meu coração se liberte. Deus nos abençoe, sempre. Porque essa bênção de luz, Senhor, é tudo que nós precisamos para poder caminhar pela estrada com que Jesus nos ensina e nos leva. Abençoe os nossos irmãos em humanidade, porque quando eles estiverem em luz, Senhor, o nosso planeta terá mais luz. Todos irão receber a luz que vem do alto. Graças a Deus.